Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Henrique Braz Educação Financeira. E se você está chegando agora, já se inscreve no nosso canal, ativa o sino das notificações e não esquece de dar aquele like maroto. Bom, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o resultado do primeiro trimestre de 2019 da Transmissão Paulista, uma das empresas da qual nós temos em carteira. Bom, vamos descer um pouquinho aqui, vamos passar essa parte aí que ela informa um pouquinho sobre as declarações da empresa e vamos então para os destaques do primeiro trimestre de 2019, né? Geração de caixa de 407 milhões no trimestre. Ela fala o seguinte, ó, financeiro, um resultado regulatório, que é uma receita líquida de 694 milhões, um EBITDA ajustado de 615 milhões, com margem de 81% e lucro líquido de 234 milhões. E uma forte geração de caixa na casa de 407 milhões no primeiro trimestre de 2019. E aí os projetos da empresa, né? Um crescimento orgânico pela realização de reforços e melhorias com o RAP associada e um crescimento sustentável. E com a parte de crescimento, ela fala sobre o CAPEX no primeiro trimestre de 2019 de 71 milhões. E a estimativa para 2019 é de 1 bilhão. E uma obtenção de licenças de subsidiárias, né, da IE Ivaí e a IE Aimorés. E a regulação, ela fala das regulações aí, da ANEEL, mas vamos pular aqui então para a receita líquida consolidada regulatória da empresa, né? A receita líquida teve aí uma redução pela menor receita com a RBSE, parcialmente compensada com variação do IPCA na receita e a entrada em operação de novos investimentos. Então, quando vocês reparam aí, do primeiro trimestre de 2019 para o primeiro trimestre de 2018, ela teve uma pequena queda de 5%, saindo de 732 em 2018 e chegando a 694 em 2019. E aqui ao lado vocês vão ver que ela fala sobre a receita da RBSE de menos 23% versus ao primeiro trimestre de 2018, em função da sazonalidade do pagamento no primeiro ciclo de recebimento e pela linearização em 5 anos. E a receita, pela disponibilidade da rede elétrica, teve uma variação positiva de 23% versus ao primeiro trimestre de 2019, decorrente da variação positiva do IPCA. Bom, e aí descemos então para os custos e despesas consolidadas ex depreciação regulatória, né? Um aumento nos custos e despesas no primeiro trimestre de 2019, em função do menor gasto com o IPTU em 2018, não recorrente. Excluindo esse efeito, a variação nos custos e despesas teria sido de 4,3%, em linha com a inflação do período. Então, em 2018, reparem que ela estava na casa de 114 milhões, chegando a 130 milhões em 2019, uma variação de 14%. E tudo isso aí, como vocês podem ver, está no menor gasto em 2018 com o IPTU e um acordo coletivo aplicado desde junho de 2018, que gerou aí uma variação positiva de 4,16%. E aí chegaremos, então, na equivalência patrimonial regulatória, que em 2018 estava na casa dos 19, passando para 16 em 2019, uma variação negativa de menos 16%. E ao lado aqui vocês podem ver todas as informações da IE Madeira, que foi de menos 3 milhões em função da parcela variável, da IE Garanhuns, de mais de 1 milhão em função do impacto positivo do reajuste de RAP, a IE Sul, que passou a ser consolidada nos resultados da companhia a partir de setembro de 2018, e das subsidiárias pré-operacionais. E aí descemos, então, para o EBITDA ajustada consolidado regulatório, que foi o menor recebimento de RAP da RBSE impactada o EBITDA do período, né? O EBITDA ajustado apresenta um crescimento de 14,7% versus o primeiro trimestre de 2018. E aí vocês reparem o seguinte, ó, o EBITDA aqui na casa de milhões teve uma variação aí conforme o ICVM de 11,2%, saindo de 643 milhões, passando para 571 milhões em 2019.
e o EBITDA ajustado também teve uma queda de 683 para 684, e, em consequência, a margem EBITDA ajustada também saiu de 84 para 80. E aí vocês veem o seguinte, o resultado financeiro consolidado, um aumento na despesa financeira pelo maior nível de endividamento, de 1,9 bilhão em 31 de 3 de 2018 versus 3,1 bilhões em 31 de 3 de 2019. E aí tudo isso tem relação com a variação monetária, que foi um incremento em função da sétima emissão de debêntures de 621 milhões no segundo trimestre de 2018. Além de operação swap, incremento em função de novas captações nos termos da Lei 4.131, outras receitas com despesas financeiras, que teve um aumento do IOF com desembolso do BNDES no período, e o rendimento de aplicação financeira, um incremento pelo maior saldo em caixa. Então, vocês reparem aí que ela saiu, então, de 35 milhões no primeiro trimestre de 2018, passando para 54 milhões no primeiro trimestre de 2019, uma variação de 54%. E aí chegamos, então, no lucro líquido regulatório. Um lucro líquido do primeiro trimestre de 2019, impactado pelo menor recebimento da RBSE. E ele saiu, então, de 305 milhões no primeiro trimestre de 2018, passando para 234 milhões em 2019, uma queda de 23%. E aí ele fala o seguinte, que teve aumento nas despesas financeiras e o menor recebimento da RBSE. Bom, só que você já vê que esse lucro líquido foi uma queda bastante respeitável, principalmente quando a gente fala aí do primeiro trimestre de 2018 com o primeiro trimestre de 2019, principalmente de uma empresa onde muitas pessoas pensavam-se assim, que continuaria dando um lucro bastante positivo, principalmente depois do desdobramento das suas ações na Bolsa de Valores. E aí chegamos, então, no fluxo de caixa gerencial, que teve uma geração de caixa de 407 milhões. E aí você vê aqui todo o fluxo de caixa no primeiro trimestre de 2019 consolidado, de 698 milhões, principalmente na questão de equivalentes e aplicações em dezembro de 2018. E aqui ao lado vocês podem ver assim, recebimento de RAP, encargos, impostos, outras, né? O que é esse outras, né? É a prestação de serviços e compartilhamento de infraestrutura, investimentos, financiamentos e acionistas não controladores. Bom, vamos descer mais um bocadinho e falar sobre o endividamento consolidado regulatório. Um desembolso de 80 milhões de dívidas do BNDES para investimento em reforços e melhorias, um custo médio da dívida em 8,2% ao ano, e também questões com exigências estabelecidas em todas as emissões que estão sendo devidamente cumpridas. E aí você vê aqui, dívida líquida consolidada. Em 2018 ela tinha 2.317, passando então para 1.993 em 2019, uma variação de menos 14%. E aí ele fala então dos projetos, né, Greenfield, que são os projetos de crescimento que estão dentro do orçamento do cronograma desafiador. 93% de contratações, 50% das obras realizadas, 60% dos projetos com as licenças de instalações e 27% da RAP em construção. E fechamos então esse vídeo com o desdobramento das ações, que realizado com o objetivo de aumentar e adequar o preço da ação ao patamar recomendado da empresa. Bom, galera, fiquem com Deus, forte abraço, vamos que vamos, mais um vídeo do canal Henrique Braz Educação Financeira.